Olá, querida. Olá, tudo bem? É que mesmo assim, longe, que bom te ver. Igualmente, você está falando aí que você ainda não se sente confortável para fazer Não, live. Eu não sei ainda não. nem entrar. Eu tive que gritar socorro aqui para minha filha, que não é Pastora, habitual essas coisas. não é, mas que bom. A gente tem que saber que são desafios e a gente precisa ser desafiado, sim, para a Sim, gente saber que nós somos um ser limitado, não é? A gente com pode certeza. aprender, não é? Estamos Deixa, aprendendo. deixa eu te apresentar para quem são as minhas convidadas daqui. A pastora Ângela é pastora da Igreja do Nazareno, em Itatiba. Eu nem sei como foi que a gente se conheceu de verdade, mas logo que a gente se conheceu, a pastora Ângela sabe disso, por isso eu posso falar com liberdade. Passou a ser uma referência para mim, é uma incentivadora. Eu posso falar porque não vai ser, não vai ser rasgação de seda, você sabe disso. Passou a ser uma pessoa que eu posso confiar e, e que realmente pode me ouvir, e assim como para todos, através do projeto SOS Dramas Familiares, que é lindo, fica à vontade para falar dele também, tá bom? Tá bom. E também dos livros, pastora Ângela é uma escritora, foi uma pessoa que me incentivou a escrever o Fortalecendo Mulheres e me inspirou até para os próximos que já estão aqui em projeto. Que bom, isso é Então, importante. Eu fico vamos feliz. Vamos orar e eu quero passar com liberdade esse tempo para você trazer para a gente aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu Ok. sei que esperança é o tema de um dos livros, né? Uhum. É, esse é um assunto que não deve te faltar conteúdo de jeito nenhum. Então vamos lá, Que bom, tá. né? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, por essa oportunidade e por essa ferramenta, Deus, que é a internet, Pai. Muita gente usa a internet de uma forma errada e nós estamos neste tempo, tendo a oportunidade de consagrar essa ferramenta para o uso do divino, Pai, daquilo que é teu, Pai. Porque o Senhor é quem dá inteligência, sabedoria, tudo isso procede do Senhor. Então, essa ferramenta, Pai, seja conosco e para aqueles que vão assistir essa ministração depois. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor não desperdiça nada, está no controle de todas as coisas e não está de quarentena. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças Fica à a Deus. vontade. Obrigada, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. E também quero abençoar a vida de cada um que está entrando aí para ouvir esta ministração. Como a Amém. pastora Luciana disse, eu sou pastora auxiliar na Igreja do Nazareno Itatiba. Sou pastora auxiliar há 14 anos. Eu trabalho com aconselhamento, com cura interior e também comecei a desenvolver o projeto SOS Dramas Familiares em 2009 como linha de conscientização da minha tese do doutorado. A tese eu já concluí, graças a Deus, e esse trabalho começou a ser desenvolvido na Igreja de Itatiba em 2011. Nós temos os grupos terapêuticos todas as quintas-feiras, são grupos multidisciplinares, e nós temos várias capelanias, porque o projeto SOS ele é voltado para a visão de missão urbana. E então ele é voltado para alcançar, para fortalecer as pessoas e para curar. Também trabalho com aconselhamento e acompanho muitos pastores, suas famílias, e fazemos as oficinas de cura uma vez por ano em Itatiba. Até a nossa data seria, acho que 16 de maio, mas com tudo isso nós suspendemos sem uma data ainda prevista para acontecer,
E todo esse trabalho nós desenvolvemos tanto no Brasil quanto no exterior. E um lugar que nós desenvolvemos de uma maneira mais forte é na Nicarágua, e onde eu trabalho bastante a capelania pastoral, com famílias pastorais, e também treinamento com pastores e líderes. Esse tem sido o forte do nosso trabalho. Agora, em fevereiro, estivemos na França, eu, o pastor Carlos e o Jorge, trabalhando com os pastores da França, da Igreja do Nazareno, e sempre a nível de coordenação de superintendência. E Deus tem nos dado esse privilégio de avançarmos. Tem 13 livros editados, 6 devocionais, estamos trabalhando no 7º. E eu não quero gastar o tempo aqui falando, então eu quero mostrar para vocês, a Luciana falou desse livro, Esperança, a Vida que Floresce. E como o tema é esperança viva, eu gostaria de começar aqui com o versículo de Provérbios 13, 12, que ele diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Pastora, deixa eu falar uma coisa, antes da gente continuar. Tá. Fala para o pessoal qual é o teu Instagram e qual é o do SOS também. É SOS Dramas Familiares, né? É Projeto SOS Dramas Familiares. Nós temos o site que está sendo reformulado, mas o antigo ainda está no ar. É www.projetososdramasfamiliares.org. O meu Instagram é Ângela Durigan. O Facebook é Pastora Ângela, PRA Ângela Durigan. O YouTube, agora eu tenho um canal no YouTube, que também é Pastora Ângela Durigan. E no YouTube é onde eu tenho gravado os devocionais diários, algumas meditações, e também tenho vários vídeos sobre os meus livros, e eu não sei se minha filha já colocou algum vídeo sobre o trabalho do projeto SOS Dramas Familiares. Então, se você puder, me siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, principalmente no projeto SOS Dramas Familiares, é onde nós temos uma pessoa, a Lenice, que gentilmente trabalha essas mídias para mim. Ela posta todo o nosso trabalho, tudo o que está acontecendo, devocionais diários, e eu agradeço a ela por essa ajuda, porque é muito difícil a gente organizar tudo isso, não é assim? Mas Deus vai dando graça, tá bom? Eu quero até colocar para quem não conhece, está conhecendo a pastora agora, que, assim, de fato, um convite, a pastora Gabi está aqui, pode dizer isso também, convidar a pastora Ângela para ir ministrar na tua igreja é um tempo de libertação para a tua igreja. Então, é uma sugestão. Amém. Agora, vamos lá, Provérbio 13, 12, não corto mais. 13, 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O versículo 19, na parte A, diz assim: o desejo que se cumpre agrada a alma. E aí entra a questão da esperança. Em 2017, eu passei por um tempo assim que para mim foi uma decepção muito grande, foi uma frustração muito grande que eu passei. E naquele momento que aquilo aconteceu na minha vida, eu tomei uma decisão. Eu não queria mais seguir com aquele projeto em especial naquele momento. E segui minha vida. Nos dias seguintes, eu comecei a me sentir muito cansada, desanimada, comecei a dormir mal, tinha fome, mas não conseguia comer direito. E como eu sofri depressão 17 anos, enxaqueca, toda aquela
história que eu vivi na saúde, espiritualmente e emocionalmente, eu já me senti alarmada, porque quem teve depressão sabe muito bem o que é viver um momento em que a gente se vê se afundando emocionalmente. Comecei a entrar no deserto da oração, eu não conseguia mais orar como antes, não conseguia ter comunhão com Deus como sempre, e comecei a ficar muito preocupada e passei a orar a Deus, buscando o que estava acontecendo, porque eu sempre fico alerta, vigiai em todo o tempo, é isso que eu faço. Mas eu não consegui entender o que eu vivia. Aquele cansaço foi se acentuando e eu passei a sentir peso nas pernas. E a sala pastoral na igreja fica embaixo, então tem uma boa escada para descer. Para descer aquela escada era fácil, o problema era subir a escada. Eu estava extremamente cansada. E o gabinete pastoral é um trabalho que espiritualmente ele é pesado, ele é desgastante. E eu comecei a me sentir desanimada demais. E quando isso começou a acontecer, eu orando a Deus, Deus não falava nada, nada. E quando eu percebi o deserto da oração, uma coisa eu aprendi antes do Senhor me curar. Isso foi lá em 2001 que ele me curou. Eu aprendi a começar a ler os salmos em voz audível, até que eu consiga focar, entender o que eu estou lendo e deixar Deus falar comigo. Eu cheguei nesse ponto. Eu tive que começar a ler os salmos para conseguir manter o foco e ouvir a voz de Deus. E eu comecei a ficar extremamente preocupada, pensei em ir ao médico, mas eu não sentia que era esse o caminho. E eu e o Jorge tínhamos planejado ir para a casa da nossa filha no exterior, descansar uns dias, e a viagem estava chegando, porque senão eu ia tirar férias, eu não estava bem. Viajamos e Deus, ele sempre fala muito, e tudo que ele fala, eu vou anotando, vou fazendo devocionais, quando eu vejo a capítulo de um livro, e eu fui trabalhando. E aí Deus falou comigo, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Eu estava buscando alguma coisa para entender, e aí eu tive certeza que era emocional aquele problema. Mas quando você sai do seu ambiente, tudo é diferente. Eu gosto muito de caminhar, então nós caminhávamos muito, isso me ajuda bastante, mas eu sabia que o problema estava lá. E Deus foi tratando comigo. A cada dia eu escrevia um pouco, que eu tenho hábito, eu acordo, eu não saio da cama. Eu fico sentada na cama, eu tenho bíblias, livros, tudo perto. E eu fico estudando. Quando eu termino o meu devocional, aí sim, meu dia começa. E na minha filha não foi diferente. E eu fui escrevendo, escrevendo, sem entender nada. Nós voltamos, eu estava mais animada. Chegamos em casa, estava tudo lá de novo. E aí eu dobrei meu joelho, eu falei, Deus, o que está acontecendo? O Espírito Santo falou assim comigo, procura sobre a árvore da vida. Eu falei, não, aliás, árvore da esperança. Eu falei, árvore da esperança? Eu falei, bom, eu sei que eu não estou ficando louca, já passei dessa fase. Entrei na internet e coloquei árvore da esperança. Gente, é impressionante, né? Veio assim, moringa oleifera. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a moringa oleifera. Aqui são as flores dela. Ela é uma árvore medicinal, é a esperança da medicina,
Já existe remédio homeopático da moringa oleifera. Ela tem muitas propriedades medicinais e a flor dela serve até para alimentação. Eu descobri aqui no Brasil, no estado de São Paulo, tem creches já testando como alimento. E eu falei, meu Deus, que maluquice é essa? A árvore que traz esperança aos pesquisadores, à medicina e aos povos carentes. E aí voltava de novo no versículo e eu comecei a pesquisar e escrever sobre a moringa oleifera, o que era e tal, e trabalhando. 2 meses depois de toda essa situação, eu não melhorava. E eu dobrei meu joelho, eu falei, Deus, onde está o que eu não vi? E Deus foi muito claro comigo. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. E aí Deus falou comigo daquele projeto que eu havia abandonado e que eu não queria mais porque eu tinha me decepcionado. E Deus disse muitas coisas, mas uma delas foi assim: a vida e a morte pertencem a Deus. Deus dá a vida e Deus toma a vida. Todo ser humano vai passar pela morte. E não tem como mudar isso, porque começou lá no Éden. Agora, o viver e o morrer pertence a quem? Você sabe? Você já se perguntou isso? E Deus falou comigo, a quem pertence o viver e o morrer? O viver e o morrer é de responsabilidade nossa. E eu comecei a ficar muito assustada, porque Deus falou comigo, se viver ou morrer é responsabilidade, escolha nossa. Quando eu desisti daquele projeto, eu perdi a esperança nele. Eu matei a esperança naquilo que Deus tinha me dado. E foi um presente de Deus. E eu nunca contei o que foi, mas eu vou contar aqui porque passou. Faltavam 2 dias para eu defender minha tese do doutorado. 2 leitores pediram revisão. E aí a data foi adiada. Como foi adiada a data, o meu tutor-geral tinha terminado todo o trabalho de orientação, ele havia entregue já o trabalho e ele assumiu outro compromisso e não podia mais estar comigo nesse projeto. Então foi um caos. Eu falei, há 2 dias da defesa da tese, não quero mais. Eu não vou mais fazer nada disso, porque foram tantos anos trabalhando, tantos anos pesquisando, tantos anos estudando, mais de 200 títulos, estudando a Bíblia, pesquisando, fazendo pesquisa de campo, e aquilo para mim foi um baque. E eu disse, Deus, chega, eu não vou sofrer mais com isso. Eu viajei, porque ia ser aqui no Brasil a defesa da tese, eu fui até lá, me encontrei com o reitor do curso e com todo o pessoal que eu conhecia e disse para ele que eu estava desistindo. E aí ele sentou, o Jorge foi comigo, ele falou para mim, não faça isso, você foi longe demais para deixar tudo isso. E ele ficou muito decepcionado com a minha decisão. Você vê que coisa, como a gente toma decisões no calor das coisas. E ele me disse, não desista, eu assumo daqui, eu vou ser o seu tutor geral. E eu disse para ele, eu te agradeço, mas eu não quero mais. E voltamos para casa. Foi onde eu comecei a me sentir doente. E Deus me trouxe tudo isso à memória. E Deus falou comigo, então, que o viver ou morrer está em nossas mãos.
E eu tinha decidido matar aquela esperança, matar aquele projeto que ele me deu, e eu estava trazendo morte para o meu corpo, para a minha vida. Eu não tinha mais alegria, eu estava me sentindo literalmente em depressão, sendo que o Senhor me curou. Então, você que está me ouvindo, que perdeu a esperança, ela nos leva a vencer. A esperança nos deu Jesus quando ele morreu por mim e por você na cruz. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, o inferno, nossas enfermidades, nossas dores, nossas desesperanças. Ele venceu tudo por nós. E eu estava nessa situação. Sim. É interessante que você estava falando de algo que veio para o teu coração como um sonho, né? Sim. Eu escuto muitas mulheres falando que não conseguem mais sonhar. Uhum. E eu gosto muito de falar sobre sonho, porque a Bíblia fala que é de Deus todo querer e todo realizar, e a gente se prende na segunda parte do versículo, e a Isso. gente esquece que o querer que foi colocado no nosso coração foi colocado por Ele. Então, você Exato. está contando aqui pra gente que você enterrou um sonho que era um sonho de Deus, e trouxe morte e Isso. consequência física, né? Exatamente isso. É, é. Gente, e é muito pesado, porque eu me sentia cada dia mais doente e eu não tinha mais vontade de fazer nada. Sabe quando Meu você Deus. perde o gosto por tudo? A gente Sim, começa a morrer, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer, mas eu posso matar em mim os sonhos de Deus. Só que eu vou perecer junto. E Deus trouxe aquilo na minha vida, foi como uma bomba caindo na minha cabeça. Eu falei, Deus, me perdoa, porque eu queria matar o seu sonho para a minha vida. Porque o doutorado eu nunca sonhei em fazer, muito menos mestrado. E desde que eu me converti, Deus começou a queimar meu coração para estudar. E em 23 anos eu nunca parei de estudar. amém. E aí que entra a questão, é sonho de Deus. E eu estava morrendo. E Deus continuou falando comigo, me trazendo à memória. E algo é muito interessante, porque assim, a gente que lida com vidas, principalmente gabinete pastoral, trabalhando aconselhamento, tem muitas pessoas que perdem seu cônjuge e você deve conhecer várias histórias. Tem gente que perde o cônjuge hoje, daqui 3 meses ela se vai, ou dali 6 meses ela se vai. Ela não quer mais viver, porque ela perdeu a esperança de viver, perdeu tudo que ela tinha na vida. E se formos olhar por esse lado, realmente nós vamos perder tudo, porque nós temos que olhar para Deus. E aquilo foi assim uma explosão na minha vida, e tudo que eu tinha lido sobre a árvore da vida ou da esperança, a Moringa Oleifera, por que Deus me trouxe aquilo? Porque até uma árvore pode trazer esperança para a humanidade. E porque nós que temos a Cristo, vamos morrer porque nós não queremos mais sonhar? A esperança nos traz vida, a esperança nos fortalece, a esperança nos traz cura. E quando Glória a eu Deus. entendi isso, o livro estava quase pronto, eu chorei muito e falei para Deus, Deus, me perdoa, porque eu estava matando o seu sonho em mim, mas eu quero viver esse sonho. Eu não vou abrir mão dele mais. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Então, eu tenho aqui um resuminho no capítulo 1 do livro que diz assim: o que foi revelado a mim me levou a andar em estado de alerta ou mais atenta na questão de ter ou não esperança no coração. Se a esperança se abater ou morrer, tudo começa a perecer. Prestem atenção, é como combustível do carro, sem o qual ele não anda.
Igualmente é com a fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Diante disso, eu entendi que o fundamental para o ser humano viver bem é cultivar a esperança no coração e trazer à memória o que o Senhor já fez na sua vida. Jeremias dizia: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque Ele é fiel. Se você está enterrando os sonhos de Deus no seu coração, não faça isso. Busque de volta a esperança, libera perdão sobre sua vida, peça perdão a Deus, libera perdão porque você é limitado e deixou de sonhar. Quanta gente deixa de sonhar, fica doente e às vezes morre. Nós não podemos. E eu vivi um luto por 2 meses, porque eu enterrei o projeto do doutorado e enterrei a minha esperança. E quando eu entendi, eu escrevi para o meu tutor, pedi perdão e disse que eu estava retornando, que ele podia me orientar, que eu ia fazer o que fosse necessário. Gente, eu acho que em 2 meses, porque aí ele mandou, muda o tutor, muda também muita coisa. Ele mandou o que os leitores viram, mas ele tinha uma outra visão, ele queria mudar algumas coisas, mas eu não sei fazer remendo em nada. Eu reescrevi muito da minha tese em 2 meses. Foi uma loucura. E aí mandei para ele, nossa, ele vibrou, e aí ele pediu para complementar algumas coisas, e esse o Dr. Charles Van Engen, é uma pessoa que eu respeito muito, um missiólogo de renome internacional. Ele tem livros escritos, ele é o reitor do Prodola, o programa de doutorado que eu fiz. E então, ele me levou sempre, desde quando foi meu professor nas aulas presenciais, ele me levava a desenvolver os trabalhos. Então, da tese, acho que tem 4 ou 5 livros que já foram publicados, e ele me levou a desenvolver mais coisas. Em resumo, uma tese é limitada a, no máximo, 120 páginas. A minha tese terminou com 250, porque houve um corte da metade. Não tinha como comportar tanta coisa. E aí terminou com 250 páginas, e ele liberou para os leitores. E então, o ano passado, eu defendi essa tese, fui aprovada, já recebi o diploma registrado, agora está tudo legal, e eu optei pelo selo da apostila de Haia, porque meu diploma saiu por SATS, o Seminário Teológico da África do Sul, do qual também eu fui aluna. E eu optei pelo selo da apostila de Haia, que esse selo, ele dá reconhecimento internacional. Deus tem grandes planos para as nossas vidas. Estão perguntando o tema da minha tese, agora que eu me atentei de ler aqui. Uma igreja de cuidado pastoral. Aliás, características de uma igreja de cuidado pastoral, um estudo de caso no Brasil, porque meu trabalho é cuidado pastoral. E Deus vem tratando comigo, meus livros são bem focados nisso, o cuidado pastoral. O que eu vou falar aqui não é de uma igreja específica, é igreja no contexto geral, tanto no Brasil quanto América Latina, no exterior. O cuidado foi esquecido. O ministério de Jesus
uma parte dele foi deixada de lado, que é cura e libertação. Do ministério de Jesus, a ênfase muito maior não é cura e libertação. Inclusive, às vezes a gente ouve que Jesus foi um grande pregador. Ele não foi um grande pregador, ele pregou muito pouco. Ele ensinou, ele discipulou, ele curou e libertou. Então, a minha tese foi em cima do que a igreja não faz na área do cuidado. E foi uma pesquisa ampla, uma pesquisa que eu comecei em 2009, gente, um trabalho muito grande. A minha tese é inédita, e então foi algo assim que Deus deu, que nem eu acreditava. Amém. E quando eu voltei para a tese, gente, foi assim, do dia para a noite. Acabaram todos os sintomas, todo o cansaço, todo o desânimo. Eu voltei à minha vida normal, à minha energia de sempre. E às vezes as pessoas reclamam que eu sou ligada no 220, né? E eu ponho todo mundo para trabalhar. Aqui em casa não tem quarentena, não. Está todo mundo trabalhando. Mas inventa mais trabalhinhos. Então, e o Jorge está trabalhando a livraria virtual, que a gente já tinha, mas aí ele parou com ela para fazer mais moderna, está quase pronta. Querem saber onde encontro os meus livros? Você pode mandar um e-mail para jorgedurigan@mpc.com.br. E no site do Projeto SOS você encontra todos os meus livros. No YouTube, no canal, tem vídeos, um de cada livro. E ontem a minha filha colocou no YouTube, tem 2 vídeos sobre meu último livro, Muro de Bronze, Igreja Segregada. Gente, parece brincadeira, mas no ano passado, em julho, Deus começou a falar comigo sobre casa de sofrimento, igreja segregada, e esse livro eu comecei a trabalhar, acho que no início de novembro, dezembro ele estava pronto, e foi lançado agora em janeiro. Acredite você se quiser, aquele livro foi um alerta para o que nós estamos vivendo, porque a igreja como um todo, estava correndo atrás das facilidades e ninguém estava preparado para viver o sofrimento que nós estamos vivendo agora. Então, eu gravei 2 vídeos, um tem acho que 8 minutos, outro 7 e pouco, já estão no YouTube, falando sobre o livro e sobre esta questão. Aqui no... Maravilhoso, sim. Peraí, falhou um pouco. Aqui no... Pena que está participando com a gente, bastante gente que faz parte dos grupos de devocionais. Depois eu vou pegar um vídeo teu e até o endereço lá o link do YouTube e vou passar nos grupos. Ok. Tá bom? E até foto desse livro Esperança também, porque já que esse é o tema, né? Tá bom? Tá. Eu vou pedir para o Jorge, porque eu tive um problema com o meu computador há 2 semanas, eu perdi todos os meus arquivos. Perdi o Devocional 7, que está prevista a publicação para agosto, o lançamento. E então, é só a graça. Eu já passei tanta luta aqui, mas agora eu não paro de sonhar e eu não paro de confiar em Deus e eu não posso perder a esperança, porque a esperança faz a vida florescer, a esperança cura as feridas da alma, a esperança tira até, sabe o que, gente? As inflamações das juntas, porque o que eu passei naqueles 2 meses parecia brincadeira, e Deus foi me mostrando que a esperança começa a matar tudo em nós. Você que perdeu a esperança, volte a ela, pegue o seu sonho de volta e olhe para a cruz, olhe para o amanhã e você vai ver quanta coisa boa Deus tem para a sua vida. Deus, a cada dia,
faz coisas diferentes, coisas lindas. Esses devocionais que a gente lança, Devocional Cura na Família, vamos lançar o 7, são devocionais diários da minha experiência e da equipe, do que Deus faz conosco diariamente, porque caminhar com Deus é um aprendizado. E manter a esperança viva, nós não podemos esmorecer em tempo algum, não podemos deixar de orar, não podemos deixar de sonhar, não podemos deixar de acreditar. Se eu for olhar as circunstâncias, eu morro, porque as circunstâncias são terríveis. Nós estamos vivendo agora, não é o cativeiro babilônico, é o cativeiro do coronavírus. Isso é um cativeiro que nos tolheu a liberdade, o mundo parou, é um cativeiro horroroso. Mas em nome de Jesus, ele já foi derrotado, porque Jesus derrotou tudo na cruz. E a nossa esperança, ela tem que ser fortalecida e solidificada até mesmo nesse cativeiro. Porque nós temos a vida de Cristo, não é assim? Amém, amém. Você disse uma coisa que eu anotei aqui, olha, eu fui anotando uma porção de coisa. Mostrando que você viveu um luto porque enterrou esse sonho, né? E com quantas vezes a gente não consegue identificar quais são os sentimentos que estão rondando, quais são as emoções que estão rondando a gente. E a Bíblia tem resposta para todas as coisas, né? E assim, você trouxe a esperança como aquilo, o remédio, como que curou. E como é importante a gente ter tempo para a gente poder se aproximar de Deus e perguntar para Ele, né? Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E para que Ele mostre para a gente e Ele nos dê o remédio para esse luto, né? A resposta disso. Exatamente. E um luto, os médicos dizem, a medicina diz que ele dura de 6 meses a 2 anos. Só que tem luto que nunca passa, porque a pessoa não deixa. Vocês devem conhecer gente que vive de luto a vida inteira. Um luto não recupera. Não recupera, porque a pessoa não tem mais esperança. Então, o capítulo 6 desse livro se chama Ter Esperança. E eu usei aquele versículo de Jó, que, nossa, é um versículo querido, um versículo recitado, mas às vezes a gente não presta atenção em que condições Jó falou aquilo. Ele disse assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas Jó não tinha mais esperança. Ele estava se lamentando com Deus, dizendo que havia esperança até para a árvore, para ele não. Ele tinha perdido a família, ele tinha perdido tudo o que ele tinha e ele não tinha mais nada. E aquele luto que ele vive do início do livro de Jó até o capítulo 42 é quando ele entende que a intimidade com Deus renova as forças, traz a esperança que morreu e traz a vida de Cristo em nós. É quando ele olha e fala assim: Deus, eu conhecia de te ouvir, hoje meus olhos te veem. E aí ele renova ali todas as forças dele, volta à vida normal, e Deus coloca ele para interceder pelos amigos dele, e ele recupera tudo que ele tinha, porque especial. Deus, ele quer o nosso bem. Ele não quer que vivamos sem esperança em tempo algum. De repente, durante essa pandemia, você perdeu o trabalho, você perdeu alguém da família, mas creia, Deus tem um propósito com todas as coisas, e o propósito de Deus é nos fortalecer,
nos ensinar através das decepções, frustrações, desilusões, através do sofrimento e nos transformar em Amém. pessoas cada vez mais parecidas com Ele, que você possa se fortalecer, tendo esperança renovada a cada dia no Senhor. Alegre-se Amém. nele e dissemine essa esperança ao coração de quem está ferido. Porque só o Senhor é esperança de salvação e de vida eterna. E se nossa esperança morrer, nós vamos morrer. Então, eu queria perguntar para você, qual é a sua decisão hoje? É viver ou morrer? Essa escolha é sua. E não adianta dizer isso pertence a Deus, não. Viver ou morrer pertence a nós. Não. Certo? Você trouxe muitas chaves para que a gente possa realmente mudar o cenário que a gente às vezes entra. Uma Uhum. das coisas que eu quero te perguntar, depois que foi retomado o projeto do doutorado, quanto tempo demorou para aqueles sintomas irem embora? Olha, foi basicamente assim, de forma imediata. Eu acho que em 2 dias eu não tinha mais nada, desapareceu tudo. Ó, estou te perguntando, porque muitas pessoas falam assim, mas é que não tem jeito para mim, já não tem mais esperança. Eu vivo assim há tanto tempo e não Uhum. tem mais esperança. E quando, de fato, a gente entende qual é a questão e deixa o Espírito Santo trabalhar, pode ser que ele vai levar um tempinho maior, mas até a gente aprender o que precisa. Mas Exato. pode acontecer dessa maneira, não Mas é? foi assim, que Deus, ele dá um tempo também, Deus trabalha assim Uhum. comigo, para o meu organismo reagir. Tá. Então, à medida que eu absorvo aquilo, geralmente eu me ajoelho e coloco tudo na presença dele. Uma vez eu fui me ajoelhar, eu não tinha chegado ao chão e Deus já tinha me fortalecido, eu levantei. E dessa vez, eu me ajoelhava, eu gritava, Deus, onde está o erro? Me mostra. E quando Deus mostrou, mas foi como uma bomba que caiu em cima de mim. Amém. Eu fiquei Amém. muito cansada, eu fiquei Uhum. exaurida com tudo aquilo. Gente, mas olha, naquele dia, no outro dia eu já não tinha mais nada, desapareceu tudo. Amém. Amém. É isso. A É isso. enfermidade emocional, ela vem em decorrência da falta de esperança, porque eu deixei de sonhar, eu não acredito mais, porque se eu creio na vida de Cristo em mim, que é saúde, como que eu posso ficar doente? Eu É vivi verdade. essa experiência de uma cura assim tremenda, eu sou um milagre de Deus. Então, eu creio nisso. Mas se É você está aí vida. sem esperança, sentindo dores, cansaço, depressão, saia do seu luto e vai buscar de onde você caiu e se levanta, porque Amém. Cristo é o nosso remédio, Ele é a nossa cura. Pede perdão para Ele, pede para Ele te dar esperança de volta, porque você jogou fora, você matou ela, eu fiz isso. E sabe o que mais? A gente faz até o enterro da esperança e fica chorando e lamentando. Não é assim? Ó, É ó, tristeza. verdade. É verdade. Outra coisa. Pode falar. Não pode falar. Outra coisa que você colocou também, pastora, foi a questão da necessidade dessa intimidade. Sim. Se a gente realmente, se tem alguém realmente que consegue estar sem fazer nada nessa quarentena, não é para ficar, né? De fato, é Não, esse tempo de conversa com Deus, dessa sim. intimidade, ter espaço, ter mais tempo ainda. Outra coisa Exatamente. que você disse é que no meio do caminho, enquanto não entendia o que estava acontecendo, Uhum. você usou uma prática que tem, que é da leitura dos salmos em voz audível. Ou seja, E, enquanto eu não tenho nada de bom para falar, eu falo o que tem pronto já, que é a Bíblia, que é a palavra viva, a palavra de esperança. Né? Melhor do exatamente. que ficar falando porcaria.
Isso, os Salmos, eu vejo assim, a Bíblia toda. Eu oro o que está no coração de Deus. E se eu oro o que Amém. está no coração de Deus, eu estou orando vida, eu estou orando esperança, eu estou me Profetizando. fortalecendo. Porque não adianta, como muita gente, e se tem alguém aí que está me ouvindo que vive assim, não adianta você decorar a Bíblia, repetir mecanicamente. Eu tenho que viver a palavra de Deus para que se cumpra em mim a vida de Cristo, que é saudável, que é força, é esperança, é o poder de Deus em mim que me Amém. fortalece. Eu já falei, a minha cabeça não tem idade do meu corpo, mas o meu corpo também eu vejo que não tem a idade que está no papel. Porque Não, é só o muita RG gente. que faz idade, pastora. Isso. Idade é Porque coisa do RG. mas muita gente com a minha idade, mas não faz nem um terço do que eu faço. Gente, eu chego a caminhar, se me deixar, 10 quilômetros por dia. Amém. Eu amo Amém. caminhar, eu ando muito quando eu posso, quando eu viajo para descansar. E mesmo se eu vou em missão, todo o tempo que eu tenho, eu caminho. Quem me conhece sabe disso. Eu Até porque preciso. o nosso físico, a gente tem que cuidar mesmo com o que a gente pode, porque é com ele, a vizinha ligou um som bem alto aqui, é com esse físico que a gente vai dar conta do chamado de Deus para a nossa vida. Então a gente Exato. precisa cuidar dele com responsabilidade, porque a gente precisa dele para dar conta do chamado, né? É, Pastora, a gente tem 5 minutos, porque o Instagram derruba a gente com 1 hora. é Então, mesmo? aproveita. É. Então, deixa eu só concluir aqui rapidinho. O ano passado, em setembro, eu fui para Nicarágua e pela primeira vez eu viajei sozinha. Que sempre o pessoal da equipe que pode vai comigo e não pôde ninguém. Eu vi assim, Deus tinha algum propósito que eu fosse sozinha. Eu fiz 45 palestras, eu fiquei 2 semanas, eu preguei muitos cultos, dei treinamento de liderança e um monte de coisa. Então, assim, eu chegava, às vezes, a ministrar de 8 a 10 horas por dia, e eu não sei ficar sentada, eu ficava em pé. Então, nós temos que ter energia. Eu tenho que fazer que a vida de Cristo em mim, a vida abundante, a fonte de água da vida em mim, floresça a cada dia mais, para que a gente dê conta daquilo que Deus tem. Eu posso orar? Por favor, e já fica o convite para mais um dia. O pessoal está reclamando que já passou 1 hora. Se eu Ah, é? pudesse, a gente começaria outra, mas eu estou fazendo meus atendimentos online. Então, eu Ok. sincronizei tudo essa semana. Tá À vontade. tranquilo. Mas podemos marcar assim, falar sobre... Tem muitos assuntos. Mas Beleza. coloca sua mão no seu coração, você que está aí ouvindo, e diz assim comigo: Senhor Jesus, me Senhor Jesus, perdoa, me perdoa. porque às vezes eu mato a esperança em mim. Me Das vezes ajuda eu a amar mais os seus sonhos na minha vida. Me ajuda a sonhar os seus me ajuda sonhos. Me ajuda a avançar na tua ajudar. esperança, na tua força e no teu poder. Enche a minha vida de alegria. Unge a minha cabeça com teu óleo de alegria e cura as minhas feridas de decepção, de frustração. Leva embora a minha angústia, decepção e o cansaço. E me abençoa em nome de Jesus. Amém. 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 Que delícia. Eu não Bom, imaginava que seria diferente, mas foi muito melhor do que eu imaginava. que bom, Gente, é graças sempre a muito Deus. bom. Se a gente tiver 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, a gente sempre aprende pertinho da pastora Ângela. É incrível isso. Que Deus te Obrigada. abençoe muito. Continue te Amém. dando sempre sabedoria e o desejo de dividir, que eu sei que você tem. Deus te Amém. Eu abençoe. agradeço. Obrigada por Amém. estar com a Você gente também. nesse projeto. Amém. Deus Beijo. Beijo, abençoe. pessoal. Beijo. Tchau, tchau.